Bom, então, sejam bem-vindos. A partir de agora, a gente está gravando a aula, né? Nós vamos dar prosseguimento. São 20 horas aí, 4 minutos, dia 13 de julho, e nós estamos aí trabalhando, né, dentro da unidade que diz respeito à definição e classificação dos instrumentos. Então, é a aula 5, porém, é a parte 2. Aliás, parte 4, né? Essa aula ela é bastante extensa, ela foi dividida em várias partes, e nós possivelmente nós teremos a parte 5 também dela semana que vem, para a gente fechar. Eu achei melhor, né, a gente trabalhar bastante essa parte de instrumentos para ficar mais fácil depois, porque logo em seguida, pessoal, nós vamos ver um pouquinho de simbologia. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Ó, simbologia e terminologia de acordo com a norma ISA. Então, nós vamos ver isso nos próximos encontros. Nós precisamos falar também sobre metrologia aplicada à área de instrumentação. Nós vamos falar de alguns instrumentos de medição. Fazer uma análise também dessa questão voltada, né, à questão da análise do erro. Né? Nós vamos estudar os tipos de erro. Talvez, né, eu não vou entrar muito em cálculo com vocês, não, tá certo? Mas talvez a gente vai ter que fazer algumas atividades para fazer lá umas continhas básicas, né? Eu não sei se vocês já estudaram estatística, tem algumas fórmulas que a gente usa na estatística. De repente, a gente pode fazer algumas atividades também, fazendo lá umas continhas. Aí você vai usar um pouquinho a calculadora, mas não precisa assustar, não, tá? Esse curso nosso, ele é Fundamentos de Instrumentação. Se a gente estivesse estudando controle e automação, aí sim, a gente ia ter que aprofundar nessas malhas de controle e a gente ter que estudar um pouco mais, né, a parte, principalmente essas malhas, né, que envolvem cálculo, né? Mas como é fundamento de instrumentação, então não prevê no plano de ensino esse aprofundamento. Então a gente fica mais na parte de instrumentos mesmo, tá certo? Eu acho que até já comentei isso com vocês no início do curso. Vamos lá, então. Vocês já conhecem, né, essa estrutura aqui, que a gente vem falando dela já nas últimas aulas, e nós já avançamos bastante a título de conhecimento, né, dos principais instrumentos aí que fazem parte do sistema, né, que a gente está chamando aí de malha de controle. E aí, né, esses 5 primeiros, nós já trabalhamos sobre eles, assim, principalmente a parte conceitual, tentando, né, identificar cada um deles e saber a função de cada um, né, dentro da malha. Na aula passada, nós avançamos, né, nos itens 6 e 7, só que nós não conseguimos fechar, né, o assunto, porque o 6 e o 7 é bastante extenso, talvez uma parte que demora um pouco mais, de falar dos elementos finais de controle e dos atuadores, tá bom? Então, hoje, eu acredito que a gente deve conseguir fechar. E aí, na semana que vem, a gente encerra, né, falando dos itens 8 e 9, que são os integradores e os detectores. Tá ok, Thales? Renata? Tá situando aí? Ô, professor, semana que vem vai ser estudos autônomos, não? É na semana que Ah, vem? é? Ué, então a gente vai na outra, entendeu? É. É. Mas, mas no estudos autônomos pode passar para vocês a atividade assíncrona ou não? Então, Como é que tem está professor que, combinado? tem professor que fala que não, tem professor que fala que sim. Não sei, professor. Vamos combinar entre nós aqui no finalzinho aí. No final a gente fecha isso aí. Vamos pensando o que a gente vai fazer. Aí, se não der para fechar semana que vem, a gente encerra na outra, tá bom? Uhum, beleza. Eu fiz aqui um balanço, mais ou menos, da nossa programação até o final do curso. Não vai ter problema, não. A gente vai conseguir fechar. Vai dar certo. Não está muito fora, não. Vocês estão lembrados desses instrumentos aí, desses dispositivos, equipamento, né? É tudo junto. São basicamente equipamentos, né? São usados e são tratados como elemento final de controle.
o damper, nós falamos dele na aula passada, é, eu falei das bombas, dos motores ainda não, né? Os variadores eletromagnéticos, as válvulas de fluxo, os inversores de frequência. Então, o que que acontece? Ô, Né? É professor, o peraí. elo Começou a dar uma agarradinha no início que você falou. Você puder repetir, por favor? no som. Deu uma travadinha na internet, mas parece que já voltou. É só você começar de novo Tá. que vai dar bom. O que eu estou dizendo aí, Thales, é o seguinte, porque essa parte aí, a gente começou a falar desses dispositivos aí, eu estou chamando de equipamento, né? Na verdade, são motores, bomba, resistência elétrica, damper, variadores eletromagnéticos, válvula de fluxo, inversores de frequência. São dispositivos que a gente normalmente usa, né, dentro da indústria e eles são considerados elementos final de controle. Existem outros, né, que a gente poderia também colocar aí, mas esses são os principais. E qual que é a função principal do elemento final de controle? É justamente fazer a atuação sobre o processo. Então, você vai pensar numa válvula, você vai pensar, por exemplo, no motor elétrico que vai ser usado, por exemplo, né, para fazer algum tipo de acionamento, uma bomba, né, para estabelecer ali né, né, os dampers, né, que são aquelas portas, né, aquelas portas de fechamento, principalmente de fornos, né, de caixas, né, de fornos, etc. Então a gente mostrou, né, na aula passada alguns deles e hoje a gente vai dar prosseguimento. Nós não podemos esquecer também que no caso dos atuadores, né, eles fazem parte do elemento final de controle. Então a gente conversou sobre isso também. E eu lembro que a gente encerrou dizendo, né, que eles trabalham juntos, né? Porque hoje em dia é o seguinte: se você imagina, por exemplo, uma válvula, se ela for automatizada, ela precisa de um atuador trabalhando junto com ela. Então aquele sistema antigo, né, de acionamento da válvula, por exemplo, que muitas vezes era feito por alavanca ou às vezes um volante, um dispositivo manual, ele deixa de existir e ele dá lugar a um atuador, né? E aí esse atuador que vai trabalhar junto com a válvula. Então as válvulas normalmente já vêm como se fosse um conjunto compacto, né? Vocês estão fazendo o trabalho lá, vocês devem ter percebido isso aí. Bom, e aí nós vimos o seguinte, que os atuadores eles podem ser do tipo pneumático, elétrico e hidráulico. Isso vai depender da aplicabilidade, né? É claro, né, que cada projeto de acionamento, você vai ter que definir ali de que forma que você quer provocar essa atuação, né? Se você, por exemplo, precisa, né, de um sistema de acionamento, por exemplo, que precisa ser linear, né, ou mesmo, né, rotativo, você tem a opção de fazer ele tanto pneumático quanto hidráulico. Agora, vai depender da situação. De repente, você não precisa nem hidráulico nem pneumático. Você trabalha com motor elétrico, por exemplo, que é um atuador elétrico, né? E aí eles todos vão fazer parte do que a gente chama de elementos final de controle. Mais adiante aqui, tem umas transparências, né, uns slides aqui, que eu vou mostrar para vocês. A gente vai conseguir discutir um pouco melhor isso aí, tá? Aqui nós temos uma classificação também, né? Então, os atuadores, tá vendo? Olha, nós temos aí os atuadores elétricos, né? E temos os atuadores pneumáticos e os hidráulicos. A diferença entre hidráulico e pneumático, basicamente, é o fluido operante. Porque na pneumática, a gente trabalha com ar comprimido, né? Então, vai precisar, por exemplo, de uma central, né, de produção de ar comprimido. Logicamente, tem um circuito pneumático, nós teremos válvulas, diversos tipos de válvulas ali, para retenção, para controle, válvulas direcionais. Eu não sei se vocês já viram um sistema pneumático, né, industrial funcionando, mas aí os cilindros, né, são os atuadores que fazem parte desse sistema pneumático. Da mesma forma, né, de forma bastante similar, nós temos os sistemas hidráulicos.
Sistema pneumático trabalha com pressões menores e forças de atuação menor. As pressões normalmente se situam aí na faixa de 7, né, 10 bar, 12 bar, por aí. E os sistemas hidráulicos, nós podemos chegar até 210 bar de pressão. Logicamente, se você trabalha com uma faixa de pressão mais elevada, né, você consegue produzir forças de acionamento maiores, que seria o caso dos sistemas hidráulicos. Por exemplo, um guindaste, né, um sistema aí de acionamento, né, de levantamento de carga, né, às vezes um pórtico, né, que você precisa, por exemplo, deslocar, né, a parte frontal dele, a porta frontal do pórtico. Então, muitas vezes você precisa de muita força para provocar e desenvolver, né, fazer ali o acionamento. E no caso do sistema pneumático, seria para situações onde você precisa, por exemplo, de menor força. Então, você não vai dimensionar um sistema hidráulico, né, onde não tem necessidade. Na indústria farmacêutica, indústria alimentícia, normalmente trabalha-se mais com ar comprimido. Aí já é por causa de contaminação, né? Agora, os atuadores elétricos já também uma outra categoria de atuadores, né, que é entre os motores, né? Basicamente os motores elétricos aí fazendo também a função, né? Normalmente a função aí de giro, né, a função de rotação, tá certo? Aí tem digamos assim, os critérios, né, de escolha, as especificações, né, vários tipos de motores aí. Tem motores, por exemplo, de corrente alternada, por exemplo, motores de corrente contínua, tem motores de indução, tem uma classe, né, enorme de motores, tá certo? Bom, no caso de atuadores, né, seja ele pneumático ou hidráulico, essa imagem aí dá para a gente entender um pouco melhor como que funciona, né, a parte, principalmente a parte do próprio atuador. Então, no caso aí, eu fiz uma legenda. Vocês estão vendo aí, gente, de verde e vermelho? Olha lá. Uhum. Esse atuador, esse atuador aí, ele é chamado, ele tem uma mola Professor, interna, peraí, tá peraí, vendo? Ó? professor. Começou a travar de novo aí e aí voltou. Repete aí o que você acabou de falar. Pois é, esse daí é um cilindro de simplização. Ele é considerado um atuador linear. Então, ele tem uma haste. Essa primeira figura aí à esquerda, Thales, olha lá, em cima. Você pode ver que a haste do cilindro está recolhida, tá vendo? E a mola, Uhum. né? Observa lá, olha. Nós temos uma mola, tá certo? Então, o que, que vai acontecer na realidade? Você tem pressão, você tem entrada de pressão, por exemplo, a parte verde aí, olha, é o retorno, deixa eu ver. Eu inverti a setinha aí, né? Inverti a setinha aí, desculpa aí. Olha lá, avançar, quando você entra pressão do lado da haste, comprime a mola, correto? Quer dizer, se Uhum. for hidráulico ou pneumático, tanto faz. Digamos que seja hidráulico. Então, o óleo entra do lado da haste, comprime o êmbolo e a mola também é comprimida, porque você tem pressão de óleo do lado do êmbolo. Então, na medida que a mola é comprimida, o que acontece com o cilindro? Ele recolhe, né? Ele retorna. Aí você tem um retorno dele. Quando você libera a pressão, quer dizer, normalmente você usa uma válvula direcional para inverter o sentido de fluxo do óleo. Quando você muda a posição da válvula, aí o óleo sai de dentro da câmara. O que, que acontece com a mola? A mola retorna e a haste avança. Você tem esse cilindro de várias maneiras. Você pode ter ele, né, com uma situação invertida, né? Por exemplo, ele trabalha, por exemplo, normal retornado, ou então normal acionado. Vai depender da aplicação. Mas em linhas gerais, é só para vocês conhecerem como que é esse tipo de atuador, né? É o chamado, então, cilindro de simples ação. Para fazer movimentos de acionamento, né, que seja linear, isso aí é o ideal. Pode ser tanto com ar comprimido, como eu disse, quanto para óleo. Aqui nós temos um exemplo de duplação. No caso de duplação, se for, por exemplo, hidráulico, o óleo
Você tem óleo dos dois lados da câmara do cilindro, tá vendo? Então, de um lado, quando o óleo entra, do outro lado sai. É claro que o óleo de uma câmara não comunica diretamente com o óleo da outra câmara, porque ele vai passar dentro de uma válvula, né, gente? A válvula direcional é que vai fazer o direcionamento do fluxo. Mas aí dá para a gente entender o seguinte, que ele tem duas entradas, né? Então, o êmbolo, por exemplo, ele tem, né, a função de fazer aí, né, no caso, tem os anéis de vedação aí, ó, tem os O-ring direitinho, que são aquela parte escura ali, ó. Então, o óleo, ele entra, o cilindro avança, tá certo? Do outro lado, o óleo está retornando. Quando inverte a posição da válvula, quer dizer, a válvula direcional, né, ele inverte a posição devido ao acionamento dela, então o cilindro retorna. Então ele faz esse movimento de avanço e retorno, dependendo do sentido do fluxo aí, tá? Esse tipo de atuador, ele pode ser aplicado, por exemplo, numa válvula, né? Um exemplo aí, olha uma válvula borboleta, tá vendo? É aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Quando a gente vai automatizar a válvula, então eu vou aplicar um atuador, por exemplo, do tipo, esse aí do tipo dupla ação, eu posso, por exemplo, ele vai ser adaptado, né? Já vem, né, fazendo parte do conjunto da válvula, e ele vai fazer um movimento linear, mas no momento que ele está interligado com o eixo da borboleta, ele cria um movimento aí. Dá para vocês conseguem imaginar um movimento rotativo da borboleta, de abrir e fechar, a partir da atuação linear do cilindro? Uhum. Olha lá. Ele faz, porque lá dentro tem um sistema, né? Tipo uma cremalheirazinha, dentro dessa parte azul aí da válvula, tá vendo? Onde tem a borboleta aí. Então a cremalheira é como se fosse umas engrenagenzinhas, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tem um outro desenho mais para frente. Então ela faz um movimento, ó, transforma um movimento de linear para rotativo. E aí você vai controlar, por exemplo, se você quiser controlar o fluxo, por exemplo, numa tubulação, você vai definir, por exemplo, tanto que essa borboleta vai abrir ou fechar. Quer dizer, o deslocamento ali, todo ele controlado, né? Vem lá do controlador, o sinal, que vai atuar, né? Que vai direto no atuador, que vai do sinal, gerar uma força, tá certo? De acionamento no eixo e que vai deslocar a borboleta. Então, basicamente, a lógica de funcionamento é essa, tá? Aqui, olha, Thales e Renato, ó, esse mesmo atuador, aqui já é um atuador que a gente chama de rotativo, tá certo? Ó? Ele tem um eixo, tá vendo? Olha lá a engrenagemzinha, é como se fosse um pinhão, né? Que pega por dentro, né? E ele pode ser usado também para fazer o acionamento da válvula. Existem outras aplicações também, né? Então você tem aí, né, mola dos dois lados, e essa parte principal aí, onde tem essas duas setinhas aí, vermelha e azul, aliás, vermelha e verde, está mostrando o movimento de giro deles. É tipo um atuador rotativo. Ele pode ser usado também para fazer aí o acionamento da válvula. Seja a válvula borboleta, pode ser, por exemplo, digamos, né, de globo, né, por exemplo, ou de esfera, vai depender. Mas principalmente de borboleta, porque ela tem um movimento, né, oscilatório, né, dentro da caixa dela. Então dá para fazer essa automação através desse tipo de atuador. Aqui nós temos ele, né, com vista explodida, né, até que não sei se está dando para ver os componentes, mas você tem uma ideia visual aí de como que ele é. Então, e ele também montado lá na válvula, né, um outro tipo de válvula aí, né. Aqui nós temos outros tipos de atuadores rotativos. Então, existem uma infinidade, né? Se a gente pesquisar aí nos catálogos, né? Olhar aí os sites, né, dos fabricantes, a gente vai ver que existe uma variedade muito grande. Faixas de velocidade, faixas de torque, por exemplo, né? Assim, para atender as necessidades aí, as mais variadas necessidades possíveis, né? E aí, o pessoal que trabalha com projeto de automação, obviamente, eles vão fazer os dimensionamentos, os devidos dimensionamentos, né? E fazer as escolhas. Os fabricantes, né, desse tipo de equipamento,
Nós temos aqui no Brasil diversas empresas, né? Normalmente as multinacionais, né? A Vickers, né? A Festo, Schrader, né? Tem uma série de empresas que fabricam esses tipos de equipamento, né? Estou chamando de dispositivo, né? Que são os atuadores, tá certo? Bom, aqui nós temos um outro exemplo para ilustrar melhor. Quando eu falei para vocês anteriormente a respeito do acionamento do cilindro, lembra do cilindro de simplização? Olha bem, a conexão, né, que eu tenho da válvula, por exemplo, para acionar o cilindro, como ele é de simplização, ele tem tomada de pressão apenas em um ponto. Essa válvula que está aí é uma válvula 3 por 2 vias, tá vendo? Então ela tem um normal fechado, tá vendo? Ela tem um bloqueio em um, que é um bloqueio normal, e tem um retorno em 3, e tem tomada de pressão em 2. Do jeito que está aí, que eu estou chamando de normal fechada, a haste do cilindro está recolhida. Vocês conseguem perceber, gente? Quando a válvula é acionada, Uhum. olha lá, a setinha muda de posição, tá vendo? Aí eu vou conectar um com dois e três fica bloqueado. Essa válvula direcional é como se ela tivesse duas posições. Então, ou ela tem uma posição do jeito que está aí, normal, fechada, ou então muda para outra posição internamente. Na realidade, a válvula não sai do lugar, não, ela é fixa. O que muda é o carretel que tem dentro da válvula. Então, na hora que o botão é acionado, essa válvula aí é tipo botão, né? Um botão de acionamento. Então, a posição da válvula muda. Você vai conectar um com dois, aí você vai ter tomada de pressão na câmara dianteira do cilindro, a pressão aumenta, exerce força, né, de acionamento e comprime a mola, e uma vez a mola sendo comprimida, a haste avança. O que esse cilindro vai fazer? Ele vai acionar algum equipamento, tá certo? Ele vai produzir algum tipo de esforço para gerar trabalho, né, em um outro equipamento, pode ser um outro dispositivo, tá? Então, esse é o processo. E se for de dupla ação, aí já funciona com essa válvula aí, por exemplo, de 5 por 2 vias. Também é um sistema, né? Eu tenho aí, por exemplo, um cilindro. Tá vendo aquela setinha que tem em cima do cilindro lá? Ó, é o amortecimento. É um símbolo de amortecimento. Essa é uma válvula de botão. Esse é um botão um pouco diferente do botão anterior. Esse botão aqui, ó, ele tem uma trava, né? Então, para justamente porque a válvula de 5 por 2 vias, então ela tem duas posições, mas eu posso manter uma posição fixa. Aquele tipo de botão, por exemplo, é tipo interruptor, né? Você aperta e ele fica. Você tem que apertar de novo para ele voltar. Esse botão anterior aqui, ó, você apertou, na hora que você tira o dedo, ele volta. Estou falando de acionamento manual, tá? Mas tem essas válvulas também com acionamento pneumático. Aí não vai ter botão aí não. Aí vai ter, por exemplo, tipo um acionamento por solenoide, né? Então você vai dar pressão no solenoide que vai gerar ali um movimento. Tem, pode ser ela eletropneumático, com ar comprimido e elétrico, ou pode ser ela somente elétrico também, que no caso entra o solenoide. Aqui, gente, o que vai acontecer? Voltando à questão do cilindro de duplação, que é o meu objetivo, é mostrar o cilindro, né? Então, esse cilindro ele vai avançar na medida que você tem tomada de pressão de óleo, né, de um lado ou do outro. Então, se entra óleo de um lado da câmara, o outro lado, o óleo retorna para o reservatório. Eu não falei para vocês, mas se for um circuito hidráulico, vai ter que ter um reservatório para receber o óleo de retorno da câmara do lado da haste do cilindro, que volta, né? E tem o óleo que é bombeado, né, que passa pela válvula e que vai até a câmara dianteira do cilindro. Quando inverte a posição da válvula, né, já que ela é de duas posições, inverteu, aí o óleo vai e retorna novamente, né, para o reservatório e você tem pressão do outro lado, que seria o lado da haste. Então, na realidade, vai depender do processo, ou você vai usar cilindro de simplização, retorno por mola, ou cilindro de duplação,
sendo esse tendo pressão de óleo nas duas câmaras, sendo dianteira ou traseira, né, no caso. Isso vai depender do projeto lá, do sistema que você estiver automatizando. Logicamente, no caso desse tipo aqui, olha, com mola, você vai ter uma aplicação específica, né? E aqui também uma aplicação específica. Eu não vou entrar muito nesse mérito, né? Porque ainda não é o nosso foco aqui, mas ele vai exercer algum tipo de atividade ali, seja para, por exemplo, pode ser uma prensa, pode ser um equipamento que vai cortar o material, por exemplo, uma chapa, né? Parte de manufatura, né? Principalmente na indústria metal mecânica, né? Existem prensas aí de hidráulicas, por exemplo, para corte de material. Elas normalmente algumas são automatizadas, entendeu? Você pode fazer uma linha de produção toda automatizada, usando cilindros, por exemplo. Você tem ferramentas, né, especiais que são adaptadas na extremidade do cilindro para efetuar um determinado tipo de ação, né? Seja para furar, por exemplo, seja para cortar, seja, por exemplo, para empurrar o material. Eu tenho um exemplo mais adiante aqui que vai ilustrar um pouco mais sobre isso, a função desses atuadores. Então, por exemplo, você pode mover, prender, formar, processar. Existem diversas tarefas, né, que podem ser automatizadas usando esses tipos de atuadores, tá certo? Ó. Então, imagina numa linha, por exemplo, de produção em série, hoje em dia, né, isso acontece demais na área, na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, por exemplo, né, na indústria automotiva. Todas as indústrias hoje em dia, principalmente, né, nos processos que a gente estudou lá atrás, né, que a gente dividiu os processos industriais, os processos contínuos, né, que você fabricação em larga escala, necessariamente você precisa automatizar. E aí você larga a mão desses atuadores para utilizá-los, né, na parte dos processos que essas empresas desenvolvem, né? Tá certo? Aqui nós temos mais alguns exemplos. Vocês estão vendo aí, gente? São exemplos simples, só para vocês entenderem a aplicação desses tipos de atuadores. Eles são atuadores, esse caso aí são atuadores lineares, né? Mas, basicamente, eles vão exercer uma força de acionamento e tem a força de retorno também, dependendo do caso aí, né? Então é isso, tá? Aqui nós temos um circuito hidráulico para ilustrar mais ainda, né? Eu trouxe um circuitinho aí. Ô, Thales e Renata, você está vendo aí o Mzinho lá embaixo, ó, do lado esquerdo? Olha lá. Do lado esquerdo? É. Vamos tentar entender esse circuito aí. Aham. Identificou o M aí, ó? Ah, tá ali, motor R1. Tem um motor, aí tem um acoplamentozinho no meio, depois tem uma bomba hidráulica. Aí embaixo tem um símbolozinho de um reservatório, ó, essa parte aí. Aí tem uma linha de sucção, aí vem uma linha de pressão, tá vendo? Após a bomba. Aí tem uma válvula direcional. Essa válvula aqui, ó, ela é de três posições, tá vendo? Ela é de solenoide, tá? Ela é um acionamento elétrico dos dois lados. Retorno por mola. O centro da válvula é todo bloqueado, tá vendo? Ó, três posições, centro bloqueado. E aí você tem um sistema, não sei se dá dando para vocês observar, é como se fosse uma linha de transferência de pacotes, né? São caixas. Lá em cima, por exemplo, eu tenho um cilindro de simples ação por mola, tem uma válvula, por exemplo, direcional para acionar esse cilindro. Os pacotes, eles descem nessa rampa, tá vendo, Thales? Uhum. E cai numa outra rampa. E aí tem uma situação aí, parece que eles estão fazendo tipo um separador. Pacotes que vão para um segmento, para um setor, e pacotes para outro setor. Então, o que eu tenho na realidade aí é um circuito hidráulico, né, onde eu estou utilizando atuadores basicamente lineares, né? Esse cilindro de cima aí, olha, do lado direito, a parte de cima, é provável que ele seja usado para fazer uma etiquetagem do produto. Quer dizer,
A caixa desce na rampa, ó, ela sai de cima da plataforma, desce na rampa, cai na plataforma, o cilindro sobe, aí vem um cilindro de sincronização de cima para baixo. Provavelmente ele aplica uma etiqueta na caixa, aí o cilindro desce, tá certo? E aí o outro cilindro aqui, ó, empurra a caixinha e ela cai dentro do depósito aí, ó. Ou de um lado ou do outro, vai depender da necessidade. Aí você tem como automatizar, tipo assim, né? Tipo um separador. Então é um circuito aí hidráulico para vocês entenderem basicamente como que o atuador ele age aí no sistema, tá? Bom, então a automação hidráulica ela tem outras aplicações também em diversos processos industriais, principalmente aqueles que eu falei para vocês, né, que exigem grandes forças e pressões elevadas. Então nós temos sistemas aí por exemplo, de fornos, principalmente máquinas operatrizes, né? É, é, máquinas de levantamento, guindastes, ponte rolante, por exemplo, e, e outros tipos de equipamentos. Eu não vou, assim, situar muito, mas na indústria siderúrgica, por exemplo, praticamente todos os equipamentos industriais, uma grande maioria deles são hidráulicos, né? Porque trabalha com processos aí com cargas elevadas, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, olha, tem um sistema de decantador de águas residuais, né? Um decantador flutuante. Vocês conseguem observar o cilindro hidráulico? Olha lá. Uhum. Faz um funcionamento, tá vendo? É até Pressões. impressionante que um cilindro fininho desse aí dá conta, né, professor, de carregar. Ela é dimensionada, você dimensiona. O dimensionamento é o seguinte: é feito, né? Tem que ver a questão assim, do curso dele, né? A distância, o diâmetro interno, o tipo de cilindro, o material que é usado, o tipo de óleo que vai ser usado também, né? As pressões que vão ser necessárias para atuar. Existe um projeto, né? Eu trabalhei na época com um projeto e a gente fazia, né, dimensionamento desses equipamentos, né? Tem uns cálculos que a gente faz. Hoje em dia está muito fácil, né? Existem programas também que ajudam a gente a dimensionar. Os fabricantes também dão muito suporte, né, na parte de projeto, né? Então, assim, eles estão aí, ó, tá vendo? Essas comportas, né? Principalmente, é tudo hidráulico, né? No meio industrial, se você andar na usina, por exemplo, principalmente na área de siderúrgica, praticamente os equipamentos são quase todos hidráulicos, né? Aqui nós temos outras aplicações, né? Olha, equipamento de aquecimento de panela de fundição, né? Freio de duas sapatas, eletrohidráulico. Tá vendo? Dá para vocês conseguem ver os atuadores ou não? No freio aí. Olha lá. Né? Forno cadinho, a parte, né, relacionada ao acionamento do forno, para bascular o forno, por exemplo. Né? Nós temos embaixo aí uma grua, né? Esse dispositivo aí pode ser usado, por exemplo, em ponte rolante. O forno a gás para alumínio, ele tem um sistema para bascular o forno, né? Deslocamento aí. Normal, pode ter um cilindro hidráulico aí, tá vendo? Esse azulzinho aí, ó, provavelmente é um cilindro hidráulico. Aí tem uma coluna, aí tem uma parte de acionamento. Se tiver que girar alguma coisa, aí vai ter um outro dispositivo aí para motorizar, né, algum mecanismo interno aí do forno, né? Tem alguns equipamentos, por exemplo, que tem misturadores, então aí vai precisar de um sistema rotativo, né? Quando é linear, aí você tem a atuação aí. Você pode transformar um movimento linear em rotativo também, pela combinação de dispositivos atuadores. Aí vai depender do projeto. Ok, gente? Senhor. Vocês vão fazer os trabalhos. E outra coisa, depois eu vou enviar também uma videoaula para vocês, para a gente fixar um pouco mais essa parte aí dos atuadores, desses elementos finais de controle. Basicamente, eles são muito importantes para vocês compreender a lógica de acionamento, como que eles atuam nos mecanismos. É claro que a gente não vai conseguir
cobrir todos os mecanismos, né? Porque são muito variados, né? Aplicações diversas, mas pelo menos vocês, para ilustrar e vocês terem uma ideia. Bom, agora falando de válvulas industriais, que não são aquelas válvulas lá que eu falei no sistema hidráulico nem pneumático, mas são outros tipos de válvulas, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, aí nessa tela aí, eu já estou colocando para vocês a função dessas válvulas, que são dispositivos que têm a função de estabelecer, interromper e controlar o fluxo de um fluido em uma tubulação. Então, veja bem, as válvulas, eu poderia dizer para vocês que dentre os elementos final de controle, essas válvulas industriais são aquelas que têm maior assim, nível de aplicação, uma aplicação em grande escala. Porque basicamente a indústria trabalha, né, com fluidos, seja óleo, seja com algum tipo de combustível, ou água mesmo, né, água de processo, ou às vezes, né, um gás, por exemplo. Então, imagina uma indústria petroquímica, né? É o que mais tem ali, a tubulação, não é isso? E válvulas de todo tipo, né? E aí essas válvulas, elas têm, né, digamos assim, especificações, não é isso? Então elas são classificadas de acordo com o tipo de operação, manual, motorizada e automática, né? Ainda temos bastante válvulas manuais em funcionamento, né? Nem tudo, gente, é automatizado, entendeu? Nem tudo ainda é passível de ser instrumentalizado. Muitas vezes a automação ela precisa ser definida, como eu disse, dentro do projeto. Porque muitas vezes ela requer custo, né? Então, para você automatizar, você tem que analisar o processo e verificar a necessidade mesmo de fazer, né, a automação desse processo. Porque a partir dali você vai ter que investir, né? E os equipamentos, normalmente, eles não são baratos, né? Assim, então, existem muitos processos ainda que são manuais e eles continuam manuais. Existe uma tendência de diminuir, né? De a gente automatizar mais. Mas vai depender da situação. Então, nós temos as finalidades das válvulas, ou elas são utilizadas para bloquear, regular ou reter o fluxo, né? Dependendo do fluido que ela estiver operando. E essas válvulas, elas podem ser aplicadas, como eu disse, para vapor, né? Em linhas de aquecimento, por exemplo, sistema de trocador de calor, em caldeiras, por exemplo, né? Torres de esfriamento ou aquecimento, por exemplo, distribuição de água, né? A gente usa muita água, né, para diversos processos. Todo tipo de indústria precisa de água, né? Então, ali, a presença desse tipo de válvulas, estou chamando de válvulas industriais, de ar comprimido, por exemplo, outros tipos de gases, né, ou líquidos diversos, né? E essas válvulas, elas são construídas de materiais ferrosos, não ferrosos, alguns tipos de não metálicos e materiais especiais. Algumas também dependem, né, dependendo da aplicação, precisam ser fabricadas de aços especiais, né? Vai depender da aplicação, por exemplo, indústria química, às vezes você precisa trabalho com fluido corrosivo, né? Então, você precisa de uma válvula especial, né? E aí a parte interna dela, né? Normalmente o corpo da válvula usa um material diferente, tipo um ferro fundido, que tem um custo menor, mas o interior da válvula normalmente é revestido com materiais especiais, dependendo aí da aplicação, tá certo? Então, aqui nós temos um primeiro exemplo de uma válvula manual. Nós temos aí o volante, né? Bem, como eu disse, né? São mais, assim, um processo mais antigo, né? De acionamento. E, para escolher uma válvula, você vai olhar, então, a natureza física do fluido, as condições, né? Desse fluido, né? As condições dele. Pressão, vazão, temperatura, velocidade. Tudo isso é analisado no processo de escolha. Isso aí, gente, é na parte de especificação e projeto, tá? Custo,
espaço disponível, posição de instalação e outras necessidades, né, que está relacionado à atuação da válvula. Se ela precisa produzir um fechamento estanque, o que é fechamento estanque? É aquele que não dá passagem nenhuma, né? Quer dizer, é uma vedação 100%, né? Se precisa de um fechamento rápido, aí tem uma válvula para essa finalidade. Se for operação frequente, ou se ela é intermitente, ou se ela é de mais contínua, se ela pode, né, ser comandada remotamente, né, através de redes aí, né, os sinais de, né, remotos, né, isso, tipo Wi-Fi, por exemplo, ou então o controle automático, né, que pode ser utilizado, por exemplo, como eu disse anteriormente, por ar comprimido, que seria o pneumático, hidráulico, né, ou de repente um processo de motorização da válvula, né, com motores mesmo, né. Pode ser um motor rotativo, né, e se ela é também resistência a fogo, né, se ela tem esse tipo de resistência. Bom, são aspectos, né, digamos assim, importantes, essas classificações, e também com relação à parte de projeto e de escolha da válvula, que é bom a gente saber que existe, né? Mas aí, do ponto de vista construtivo, a gente tem aqui outro tipo de classificação, né? As manuais e as automáticas. É interessante que eu posso, né, ter, muitas vezes, uma válvula conjugada, manual e automatizada ao mesmo tempo. Se eu quiser, por exemplo, por algum motivo, desativar a parte automática dela, por exemplo, o atuador é desativado, mas eu consigo movimentar essa válvula manualmente, né? Então, muitas vezes na automação existe essa alternativa, digamos, manual, que fica ali como se fosse uma opção, né, em caso de necessidade, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma válvula montada, é um atuador rotativo, pneumático, e existe um elemento aí intermediário, que é novo para nós aqui na explicação, que a gente chama de posicionador eletropneumático. O que esse posicionador faz? É um dispositivo que vai controlar, digamos assim, a posição dela no sistema, né? Então, ali ele recebe também um sinal, né? Tem uma entrada de sinal e, de repente, você precisa posicionar a válvula, né? Ela precisa ter um efeito de movimento, dependendo da situação. Aí esse posicionador ele ajuda a centralizar o eixo e organizar ali a posição dela em relação ao sistema. É como se fosse um acessório esse posicionador, tá? E aí nós chegamos agora nessa imagem aqui. Eu queria que vocês observassem, por exemplo, nós temos a válvula, temos a tubulação. Na parte direita, do lado direito, nós temos o transmissor, tá vendo? Ó? É como se fosse um sensorzinho que está aí. Nós não falamos ainda de sensor aqui no curso, mas só para adiantar para vocês, é como se fosse um sensor detector. E aí, logo em seguida, eu tenho um transmissor que vai enviar um sinal para o controlador. E aí, eu tenho um controlador que vai controlar o atuador. No caso aí, esse atuador, né, ele está atuando aí, olha, no castelo da válvula, tá vendo? E aí vai ter um ar de alimentação que vai entrar por dentro desse posicionador, que está funcionando, né, na parte, como eu disse, do castelo da válvula, e do lado de cima eu tenho o atuador. Então, o que vai acontecer com essa válvula na realidade? Ela tem um elemento vedante ali, olha. Então, se ela for uma válvula, por exemplo, que vai estabelecer o fluxo, tá certo? Então, o sinal que vem do controlador vai atuar e vai fazer o movimento, né, através do atuador para poder deslocar essa parte interna da válvula aí. Então, o elemento vedante, ou ele vai se deslocar verticalmente, né, no caso aí, de baixo para cima, estabelecendo o fluxo, ou de cima para baixo, dependendo da situação. Então, o que está acontecendo na realidade? O que você está vendo aí agora, nesse momento, é a junção
de todos os itens que fazem parte do sistema de controle, partindo desde o elemento detector, né, passando pelo transmissor, pelo controlador e chegando até o atuador, para logo em seguida atuar na válvula. No caso aí, a válvula é como se fosse o meu elemento final de controle, junto com o atuador. Então, se eu pedisse para vocês assim, gente, identifica para mim aí os elementos finais de controle. Vocês iam ter que definir assim, olha, elemento final de controle são atuador e, e a válvula, né, no caso, né, que é a válvula de fluxo, né? E do lado direito aí nós temos o detector, que são os elementos iniciais. Então nós temos a variável de controle, né? No caso aí, né, tem a variável de processo, aliás, e a variável de controle seria a vazão lá da válvula, né? Quer dizer, através do elemento vedante que vai fazer aquele movimento lá, dependendo do acionamento aí que for dado para ela. Né? O set point aí que for definido, né? Para estabelecer o líquido, né? A passagem do líquido ou não. Ficou claro para vocês esse desenho aí, gente? Só para você entender a lógica, né, todos os itens funcionando de forma conjunta. Aqui nós temos mais algumas imagens aí de aplicação desse tipo de válvulas. Como eu disse para vocês, ainda existem válvulas, né, manuais ainda no sistema, mas também muita coisa já automatizada. Existem linhas, por exemplo, praticamente 100% automatizadas, com opção de manual também, de ser manual. Aí vai depender do projeto, tá bom? Eu estou encerrando aqui hoje com vocês e amanhã, gente, eu vou deixar uma videoaula para vocês, gravada, tá? Para vocês assistirem. Aí eu queria que vocês realmente assistissem. Eu vou mandar o link para vocês no grupo, né? Do WhatsApp. Outra coisa, os trabalhos que estão em andamento, como é que está a situação? Vocês estão dando conta? Professor, vou pegar no trabalho que é para sexta, vou pegar ele amanhã, mais a fundo mesmo, porque parece que os professores vai ter a semana dos estudos autônomos, aí os professores estão tudo descendo a lenha essa semana, porque sabe que semana que vem não vai poder, né? Aí Entendi. eu tô ficando o dia inteiro por conta, tô pegado. Tá, Mas amanhã eu já devo fazer, eu dei uma olhada já, dei uma lida nele. Imagino que eu não gaste mais do que um dia para fazer o trabalho, não. Deve dar para fazer amanhã mesmo. tá bom. Deixa eu falar outra coisa para vocês. A nossa avaliação, a avaliação 2, ela vai mais para o final do mês, tá? Vocês viram lá a Uhum, data. uhum. E outra coisa, nós vamos, semana que vem, então, no caso, vai ser estudos autônomos. Aí eu vou ver lá com o pessoal lá, que eu acho que eu não vou passar nada para vocês, não, porque vocês já têm trabalho para fazer. Né? Não tem? Aí eu vou deixar esse tempo. Tem a aula para assistir amanhã, que é a aula assíncrona, que eu vou deixar. E a gente volta na outra semana, no dia. Deixa eu ver aqui. Dia 13, dia 7, dia 20. 27, né? Nós vamos ter uma outra aula antes da avaliação, tá, gente? Aí nós vamos encerrar toda essa parte. Acho que vai dar certo. Beleza, Vai dar beleza. certo. Ah, professor, só tenho uma dúvida aqui, referente ao próprio trabalho mesmo. Eu dei uma olhada nele lá, tô até abrindo ele aqui para eu falar com mais certeza. Aqui você pediu para a gente fazer, reconhecer os instrumentos na malha de controle, né? Tá falando o número 2 ou o número 1? Porque tem a pesquisa orientada que é para a gente fazer para. Catálogo. Não, então, mas peraí, o catálogo já era que a gente já entregou, correto? Beleza. Renata É, entregou o catálogo? Ainda não? eu não, Tô não sei, perguntando. deixa eu ver aqui. Não, isso. Ah, Renata não entregou o catálogo. Então, estou É, aguardando o catálogo da Renata. E você está falando da pesquisa 2, né? Que é é, a malha. é isso, porque o catálogo ele é da primeira etapa, correto? Aí Isso. a pesquisa orientada 2 que é o da malha, ele que é para sexta-feira. Aqui ele está falando assim, é só para me tirar essa dúvida mesmo que me pegou. Reconhecer os instrumentos da malha de controle, visualizar a informação técnica sobre o instrumento a partir do catálogo de fabricante,
entender o funcionamento Isso, do instrumento aplicado no processo industrial. Tá. Aí isso, aqui está pedindo para a gente reconhecer e deu como exemplo uma malha com a setinha apontando o que que é o que. isso. Você Beleza? vai procurar, você vai pesquisar, você vai procurar os fabricantes, entendeu? Tem, na internet tem muito. Tem catálogo também no meu blog lá, eu deixei a biblioteca lá para vocês, Eu e tô tem os olhando catálogos. eu tô olhando pelo blog mesmo. Só que quando a gente abre o template que você deixou pra gente, ele tá um template parecido com o pesquisa anterior, a pesquisa orientada anterior, que é separando um por um, como se fosse uma ficha. É isso mesmo? Eu achei que seria a gente pegar um modelo de malha e identificar cada um ali. Não é isso, então, não. Não, você vai focar no instrumento e nos equipamentos que estão lá. Tipo assim, não é uma malha de. Deixa eu ver aqui, eu não lembro mais se é um trocador de calor, o que que tem aí? É porque tem aqui, ó, tem a malha fechada. Aí é a água fria, a água quente passando, né? Tem o dreno. Aí tem aqui o sensor transdutor, o controlador regulador PID, o conversor IP e válvula de regulação automática. Você vai São, pesquisar cada um deles são só esses 4 itens, então, que a gente tem que fazer meio que uma ficha de cada um, né? na ficha de cada um, descrição técnica, Uhum. identificar o funcionamento, modelo. Igual tá no modelo do template aqui, né? Que o template está aqui nessa ficha aqui, né? O funcionamento, descrição técnica, o nome, a classe, Agora, fabricante. tem um detalhe aí, né? Porque essa malha aí, olha a natureza do processo, não é aquecimento de água. Aham. Então você vai ter que procurar os instrumentos aplicados para esse processo, entendeu? Ah, entendi. Então não seriam só esses 4 aqui, né? Esses 4 aqui estão só como exemplo, né? Por exemplo, fala um aí deles aí, desses quatro, um só. O controlador. Controlador, por exemplo, que tipo de controlador que é aplicado para aquecimento de água, por exemplo? Ah, Seria um entendi. controlador de temperatura, no caso, né? Se Aham, for, aí se a o con- variável de controle for a temperatura, a não ser que você vai conseguir lá um controlador que ele tem várias funções, porque existe também, que às vezes ele não é dedicado só para um tipo de variável, por exemplo. Igual tem sistema, por exemplo, que às vezes um controlador só, ele consegue, dependendo né, da especificação dele, fazer controle de várias variáveis ali. Uhum. Está Não, controlando agora eu pressão, entendi. temperatura e vazão ao mesmo tempo. Aí você usa o mesmo controlador. Agora, existem projetos, por exemplo, que você descentraliza e usa controladores específicos para cada variável. No Não, caso entendi. aí, você vai ter que identificar a variável, o tipo de controlador, né, dedicado para essa variável. Se for sensor, mesma coisa. Então, o seu processo aí é um processo de aquecimento de água. Então, você vai ter que procurar, né, a malha sua o processo qual que é o objetivo fim aí? Aquecer a água. Então, é esse processo aí. Então, você tem que Tá, procurar instrumentos dedicados para esse processo. Entendeu? beleza. Não, agora sim, tá show. Que talvez um controlador para uma finalidade ela não vai servir para outra. Se for um outro processo, talvez não seja ele. Entendeu o negócio? Então é assim que funciona. Então você foca no processo, o tipo de instrumento para esse processo, e aí você vai no fabricante. Tá bom? Beleza, então, pessoal. É isso. Entendeu? Aham, entendi. Ok. E aí a gente vai conversando aí, qualquer coisa, nós estamos às ordens. Manda lá no grupo, eu respondo. Divulguei a nota lá, tá? O gabarito da prova, gente, tá lá no blog também. Você pode baixar o gabarito, dar uma olhada, conferir, ver o que que você fez, né? Eu dei a nota para você. Eu Não, tenho beleza. um mapa, eu tenho um mapa de correção de cada questão. Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês também, tá? Ué, Fê, se você puder, vai ser bom. Porque minha nota, não fiquei satisfeito com minha nota, não. Fiz a prova muito na correria também. Tava num período muito ruim. Eu não fiquei satisfeito. Na boca eu dou uma verificada lá para ver Olha o o que aconteceu. gabarito. Eu vou mandar a chave de correção, então, para você conferir a sua prova, olhar o gabarito e depois qualquer coisa você me fala. Beleza, então. Tem direito, né? Você é o cliente, você tem direito de
de reclamar, não tem problema Ah, não. não, mas é bom. Às vezes é porque também eu não fui bem mesmo por falta de atenção, por causa de um detalhe assim, entendeu, professor? É bom a gente É, ver ali, fixar no que errou estuda, para. isso. Estuda o gabarito lá que você vai ver. Eu deixei o gabarito belezinha lá, você dá uma lida, vai ter até bom para reforçar, né? É, eu gosto disso, de pegar e rever prova. Beleza, então, professor, boa noite, que eu vou correr lá que tá começando a outra aula. Fique com Deus, um abraço aí, tchau, Renato. Falou, Renato, professor. Boa tchau. noite.